Gênesis 11, versículo 31. Isso. Diz assim: certo dia Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho do seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos. Tem alguma tradução e algum estudo aí que às vezes se fala em 145 anos, mas isso aí é detalhe. O que eu quero que você entenda um contexto aqui. E morreu enquanto ainda estava em Harã. Vou ler de novo para você entender. Vamos ler? Certo dia Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e o seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Se mudou. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Amém? Depois a gente vai ler mais um pouquinho. Eu já preguei sobre esse assunto algumas milhares de vezes desde que eu sou pastor, né? Algumas vezes, ou digo muitas vezes. Você sabe que Abraão é chamado amigo de Deus, é o pai na fé, né? Quando se fala de fé, se lembra de Abraão. É óbvio que agora eu ainda não estou falando de Abraão na leitura, a gente está falando mais do pai dele, mas a gente vai chegar lá em Abraão. O que me chama a atenção que Abraão vai dar continuidade naquilo que o pai dele Terá começou. Aí a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Quem conhece já sabe. Mas olha só que interessante. Eu creio que foi Deus. Porque Abraão, depois que o pai dele morre, ele vai fazer exatamente o que o pai mandou. E ele vai seguir o caminho para Canaã. Hoje Canaã é onde se encontra Israel, Jerusalém. É a mesma coisa, hoje. É a terra da promessa. Amém? Só para você entender. Quando a gente morrer, os salvos em Cristo, a Bíblia diz, está escrito lá em Apocalipse, que a gente vai viver na Canaã celeste ou na nova Canaã, né? Está falando de alguma coisa, está falando de céu, de eternidade, de reino dos céus. Então, você vê que desde Gênesis já se fala em Canaã terrena, é óbvio, né? Que hoje é Israel, capital Jerusalém, Tel Aviv, né? Jerusalém. E o começo daqueles que morrerem em Cristo e a vida eterna vai ser na nova Canaã, na Canaã celeste. Aí está falando de algo espiritual. Você sabe que Deus agora chama Terá, e eu creio nisso, como eu já disse. E agora Terá pega ali seu filho Abraão, a sua nora Sarai. Aqui Abraão ainda não era chamado de Abraão, era só Abrão. Aí isso é uma outra história. E aí eles saem em direção, e vai Ló também, o filho do seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Então muitas vezes, escuta, hoje é dia do trabalho, hoje é dia
da porta aberta, e eu quero que você vença nessa vida. O que aconteceu aqui com Terá e a sua família é o que acontece com muitas pessoas. O que, pastor? Elas até têm coragem de se mudar, de sair de Ur dos Caldeus, de se mudar daquela situação que ela está vivendo para tentar uma vida nova. E eu estou falando aqui se mudar, talvez não geograficamente. Por exemplo, se mudar do nosso bairro aqui e ir para um bairro, sei lá, alguns quilômetros aqui do nosso bairro. Ou, enfim. Eu estou falando de uma mudança mesmo. Se mudar talvez de vida, de ambiente, de perspectiva. Né? Chega, eu não quero mais isso para mim. O que eu preciso fazer? Preciso me mudar. Muitas vezes o lugar também faz a diferença. Geográfico. Não me entenda mal, tá? Mas se eu morasse em cima da casa da minha sogra e do meu sogro, que eu amo demais, meu sogro e minha sogra, mas eu tenho 15 anos de casado, talvez se eu tivesse casado e fosse morar ali em cima da casa deles, talvez, eu com certeza, Deus não teria feito o que Ele fez na minha vida. Por quê, pastor? O ambiente também faz a diferença. Por quê, pastor? Porque existem as crenças limitantes. Qual, pastor? Não deixa a gente sair da onde Deus quer que a gente saia. A falta de coragem, a falta de determinação. A gente fica muitas vezes esperando acontecer alguma coisa assim, como que por acaso. Não é assim? Deixa a vida me levar, vida leva eu, como diz o pagodeiro. Uma hora, uma coisa boa acontece, mas a gente sabe que na prática não é assim. O que vai mudar a minha vida e a sua vida é realmente a gente ter uma atitude. E Terá teve. A Bíblia diz que ele se mudou da onde ele estava, de Ur dos Caldeus, e foi em direção a Canaã, em direção a uma terra boa, uma terra que ele seria honrado, abençoado, junto ali com Abraão, seu filho, sua nora, junto com Ló e junto com quem estava com ele. Mas a Bíblia diz aqui, olha o que diz aqui para você entender. Eu gosto desse texto demais, porque a gente precisa se mover. O que você tem feito para mudar a sua vida? Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, vai falar lá que não vos conformeis, mas transformai-vos. Não se conforme com a vida que você está levando, seja ela sentimental, financeira, seja lá o que for. Uma moça me perguntou ali na caixinha de pergunta, né? Ela me perguntou assim: pastor, o meu marido, ele me ameaça, já me ameaçou com faca, né? De me matar. Estou pensando em me separar dele. Eu disse para ela assim: vai esperar o quê? Morrer? Vai embora. Se ela me obedeceu, não, eu não sei. Mas você vê, as pessoas ficam assim, sabe? Esperando alguma coisa assim, elas não têm uma atitude. Eu não estou conforme, eu não acho legal o dinheiro que eu ganho. Está fazendo o que para ganhar mais? Está esperando do governo? Hoje eu vi na internet lá um vídeo lá, vagem, 30 reais, sei lá. Vai esperar do governo? Mas eu sou de direita, sou de esquerda. Vai esperar do governo? Né? Você vai comprar um tomate 14, 15 reais. Pastor, onde o senhor quer chegar? O senhor está falando mal do governo? Não, eu estou falando que você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Para quê? Para que você possa não se preocupar com o preço do tomate a 14 reais. Pastor, o senhor não quer pagar mais barato? Eu quero. Mas se não tiver como eu pagar mais barato, Deus vai me dar condições, em nome de Jesus, para que eu possa pagar um pouco mais caro ou muito mais caro. Eu vou fazer o quê? Eu preciso comer.
Eu tenho família, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Se o teu problema é financeiro, o que você está fazendo? Vai ficar parado em Ur dos Caldeus? Ah, pastor, mas eu já ganho um dinheiro. Meu irmão, vai vender um doce. Vai fazer alguma coisa, se move, se move. Não, pastor, eu estou bem do jeito que estou. Tá, então tudo bem. Entende? Eu lembro, e eu falo isso aqui de boa. Vocês sabem que eu não tive uma boa referência, né, dos meus pais. Infelizmente meu pai foi embora quando eu era garoto. Vocês sabem da história. E trocou a minha mãe por outra mulher, né? Antes já adulterava com essa mulher. Depois largou minha mãe e foi se juntar de fato com essa mulher. E não foi fácil pra gente e tal. Eu tinha motivo para não acreditar em família, não acreditar em esposa, não acreditar em filhos, não acreditar em nada. Mas passou os anos, eu era bem chateado com isso, eu era bem triste com isso. Cheguei a ficar com raiva do meu pai, depois a gente se tornou melhores amigos, né? Os anos se passaram, entreguei a vida para Jesus, enfim. Claro que o segundo casamento dele também não deu certo. O que começa errado normalmente não vai dar certo. O terceiro casamento dele também não deu certo. E hoje eu estava conversando com a minha esposa, ele viveu, o quarto também não deu certo. E ele viveu, e ele morreu sozinho. Se não fosse eu, a minha esposa, a minha irmã, enfim, até a minha mãe, não teria ninguém praticamente teria ninguém para cuidar do meu pai nos piores dias da vida dele. Pastor, e aí, o que o senhor quer dizer com isso? Eu olhava para aquilo, eu olhei para aquilo, na época me fez mal, mas depois eu entendi o mal que ocorreu dentro da minha casa, dentro da minha família, a partir de mim, vai se tornar em bem. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu vi, e Deus me ensinou, que eu ficar reclamando, ó céus, ó vida, ó azar. Por que aconteceu isso? Por que meus pais se separaram? Ah, não sei o que tem. Mulher nenhuma presta. Casamento nenhum presta. Homem nenhum presta. Ninguém presta, ninguém presta. Hoje eu não tinha 15 anos de casado com uma esposa maravilhosa e sendo um exemplo para vocês aí. Eu não teria. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu decidi sair de Ur dos Caldeus. Eu decidi sair da onde eu estava e ir em uma direção que Deus me desse a todo ali um caminho, porque às vezes Deus dá a direção, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Deixa Deus dar a direção e segue o caminho que Ele está trilhando para você. Pede confirmação a Deus. Olha, o que eu estou te ensinando, o que eu ensino aqui nessa igreja, o pessoal que vende curso na internet, eles ganham rios de dinheiro, e eu não estou falando mal deles. O que eu ensino aqui para vocês, eu quero que você tenha uma vida abençoada. Eu estou tentando sair aqui do capítulo, do versículo 31, né? Mas eu não estou conseguindo, porque Terá, ele teve coragem de sair, mas a gente vai ver aqui na leitura, ó. E se mudou de Ur dos Caldeus, partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Harã, um local no meio do caminho. Harã estava entre Ur dos Caldeus e Canaã. Pararam no meio do caminho. Então, pastor, o que o senhor quer dizer? Quantas pessoas, não é uma nem duas, são milhares. Elas se mudam, elas saem, elas decidem não estar mais naquela situação. E no início é até emocionante. A pessoa está, como diz por aí, cheio de gás, né? Cheio de perspectiva, cheio de entusiasmo, né? Uma expectativa boa. Ah, eu estou saindo de Ur dos Caldeus. Tem uma direção que eu estou tomando que eu creio que vai ser maravilhoso para mim. Só que no meio do caminho, por causa das adversidades, dos problemas, das situações que nós enfrentamos, o diabo ele cria uma maneira dentro da nossa cabeça para que nós possamos parar.
O diabo não quer que você continue. Você quer ver uma coisa poderosíssima? Aliás, uma coisa bem poderosa é o primeiro passo. Mas agora, poderosíssima é continuar. Porque dar o primeiro passo muita gente dá. Agora, continuar não é para qualquer um. E eu sei que essa noite eu não estou falando para qualquer um aqui. Eu estou falando para alguém que está saindo de Ur dos Caldeus e vai continuar. Amém? Até chegar aonde Deus quer. Essa caminhada pode durar uma semana, talvez um mês, talvez um ano, talvez 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Eu sei de uma coisa. Se você crer, a tua hora vai chegar de fato. E você vai poder experimentar de uma porta que Deus está abrindo para você essa noite. Eu creio nisso. Amém? Você vai passar por ela e Deus vai te abençoar. Quem crê nisso, diga amém. Pega as palavras, porque a palavra, ela é... A Bíblia diz que você come, eu e você, nós comemos das nossas palavras. Então, cuidado com o que você fala. Começa a ser positivo. Não que o pensamento e as falas positivas pode te levar a algum lugar se você não tiver alguma ação. Mas faz parte de todo um contexto. Ninguém vai prosperar financeiramente, por exemplo, falando de miséria, falando de que não tem dinheiro, que não dá, tá ruim. Não dá, não combina. Não, ninguém vai ser curado de uma doença ou de algumas doenças se o tempo todo fala e disputa quem está mais doente. Seu joelho dói, o meu dói coluna, joelho e pé. Dá até para fazer uma música. Você tem um remédio e lá em casa tem uma farmácia. Olha as disputas. Pastor, o senhor está falando mal? Não, eu estou te alertando. E esse alerta serve para mim também. Um casamento não pode parar de pé se em momentos ali de discussão, às vezes de um casal, a pessoa fica ali falando, não, eu vou me divorciar. Assim não dá, chega. É divorciar. Eu vou me divorciar. Eu vou me divorciar. Eu vou me divorciar. Vamos divorciar. É melhor o divórcio. É melhor se separar. Cada um vai para o seu lado. A cada discussão são faladas essas frases e essas palavras. Pode ter certeza, vai divorciar. Quando eu casei com a minha esposa, eu disse para ela, a primeira coisa, eu disse para ela assim, não quero saber do teu passado e nem eu vou te contar o meu. Vamos viver de hoje para frente. Apesar que a minha esposa cresceu, né, na igreja e tal. Então acho que quem tinha mais passado para contar era eu. Mas eu disse, você não vai ouvir, vamos viver para frente. A segunda coisa eu disse para ela, aqui em casa ninguém nunca vai falar em divórcio nem em separação. Nós vamos resolver sem falar essas palavras. Então cuidado com o que você fala. Quem me entende, diga amém. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã. E para piorar, eles só não pararam. Está escrito, se estabeleceram. Porque talvez seria uma parada um pouco rápida, né? Mas está dizendo assim, pararam e se estabeleceram. Moraram ali no meio do caminho. Eles só não pararam para fazer um lanche, alguma distração, que não é bom muitas vezes, porque as distrações impedem de Deus levar a gente onde a gente quer. Quem me entende aí? Quantas horas nós ficamos ali no Reels, no Instagram? Quantas horas no TikTok? E quantos minutos, segundos na Bíblia, na oração, num livro que vai edificar a fé? O que você tem feito com o teu tempo? Entende? Por quê, pastor? Porque antes de se estabelecer,
o diabo pode enviar algumas distrações. E aí, pastor? E as distrações vão te parar por ali. Quando você der por si, você já não tem força para continuar a caminhada, porque as distrações foram te acalmando e começaram a dizer para você: só mais um pouco, descansa mais um pouquinho, isso, dorme mais um pouco, vê mais um pouquinho de internet, isso. E o seu tempo não é aproveitado. E eu digo isso para mim também. Muitas vezes eu não sei administrar o meu tempo, mas eu estou buscando administrar. Entende? Diz assim: mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Mas se estabeleceram, ficaram, plantaram os seus pés ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda, olha o que diz o texto, ó. E Terá, né, o pai de Abraão, morreu, né, com 205 anos e morreu enquanto ainda, está escrito, ainda estava em Harã. O texto está sendo enfático, dizendo assim, ó, ele ainda estava, já era para ele estar longe. Você ainda está onde você está. Entende? Eu ainda estou onde eu estou. Ah, pastor, mas o senhor está... Eu acho que o senhor está mais à frente que eu. Tem um parente meu que está mais adiantado no caminho que eu. Tem um irmão aqui na igreja que está mais adiantado. Meu irmão, o que você não pode é se estabelecer e ficar parado num lugar. Bora. Vamos caminhar. Vem para a igreja, vai para o GC, ouve a palavra, põe em prática, vai trabalhar. Quem me entende aqui, diga amém. Porque se você ficar paradinho, você não vai chegar. Então diz o texto que Terá morreu com 205 anos e ele ainda estava em Harã. Então o texto quer dizer para mim e para você que ele demorou demais, ao ponto de chegar a morte para ele e ele ainda não ter avançado. Vai esperar o quê? Chegar a morte? Meu irmão, o tempo passa muito rápido. Eu já vou fazer 50 anos. Meu irmão, depois 60, depois 70. Daqui a pouco eu tô velhinho, coroinha. E vai acontecer com você também, pode ficar tranquilo. E isso é muito bom. Mas e aí? O que você tem planejado para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, para daqui a 30 anos? Está deixando a vida te levar? Hoje eu estava lendo aquele texto lá do João Batista, né? E as pessoas vinham até ele pregava arrependimento e na mesma hora ele batizava. As pessoas se arrependiam, ele batizava. Aí eu lembrei, né, que hoje em dia a pessoa ela fica para se batizar. Eu não sei, não é a hora. Vou ter que esperar mais um pouco. Quem sabe mês que vem, quem sabe ano que vem, afinal de contas é um passo muito sério para dar. Mas essa mesma pessoa, ela dá um passo sentimental todo errado, casa com uma pessoa errada, ou se junta, né? Não casa, né? Se junta. Meu irmão, olha, só Jesus, mas ela não mede consequência, ela não tem esse mesmo pensamento. Mas para o batismo, nas águas, para caminhar com o Senhor Jesus, para fazer aquilo que Ele estabeleceu, todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. A pessoa está... entregar a vida para Jesus? Não, é muita responsabilidade. Mas meter os pés pelas mãos aí durante a vida aí, entende? Quantas pessoas aí foram se relacionando, foram entrando em amizades erradas, em ambientes errados, sem medir consequências. Entende? Eu estava vendo uma entrevista, que agora está botando, né, aquele moço lá do pagode, né? Faleceu, né, do molejo.
novo, 51 anos, né? E agora estão botando aqueles cortes de podcast dele, né, e tal. E aí eu vi ele contando lá, ele dizendo assim: poxa, eu era muito novo, comecei a fazer sucesso, estava ganhando muito dinheiro. Aí ele xingou uns palavrões assim, falou assim, né, no podcast: cara, só fiz besteira. Fui fazendo tudo errado na minha vida. Entendeu? Ó, mó vacilão, só vacilando ele falando, só vacilando. Pô, meu casamento mesmo, cara, joguei fora. Ah, mas você se arrepende? Me arrependo. Se eu tivesse casado com a minha mulher até hoje, a minha vida não seria dessa maneira que está hoje. Parece que ele estava adivinhando, a vida dele já não estava muito boa e morreu com 51 anos. E ele disse assim: quando a gente é mais novo, a gente não pensa. A gente acha que vai ficar novo para sempre. Aí ele disse: essa minha esposa, que era minha esposa, está casada, está bem, tudo bem. Eu quero que ela seja feliz, ela é uma boa moça. Eu que joguei fora. Aí eu vi nos comentários que ela casou com outro cara. E ela é uma pessoa até famosa, muito bem sucedida. E o rapaz que ela casou, o homem que ela casou lá, também é. Entende? Pastor, onde o senhor quer chegar? Você vai esperar quando para você, acordar? Acordar e fazer o quê, pastor? Entregar sua vida para Jesus. Caminhar com Jesus. Aqui. Pegar essa palavra aqui e fazer dela a sua direção, a sua bússola, o seu norte. Quem me entende aqui? Porque depois que eu comecei a colocar a Bíblia como meu norte, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu vendo lá o João Batista, né? Eu lendo lá, diz assim o texto, que ele batizava, ele pregava sobre arrependimento, as pessoas se arrependiam e ele batizava nas águas. Até que Jesus vem em direção a ele, amém? Vem em direção a ele, quando Jesus está caminhando assim em direção a ele, ele aponta lá, ele dá um sinal para aqueles que ele estava pregando e ele diz assim, esse é o que eu tenho falado para vocês. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vai se aproximando pertinho dele e diz para ele assim: João, me batiza. E ele: Senhor, eu não sou digno de me abaixar e desamarrar tuas sandálias, e o Senhor me fala para eu te batizar. Aí Jesus diz: me batiza. Jesus estava dizendo assim: isso precisa ser feito comigo também. As pessoas precisam ver que eu também me batizei nas águas, mesmo sem pecado. A Bíblia diz que João Batista, com muito custo, ele vai e batiza ele nas águas. Quando Jesus levanta das águas, a Bíblia diz que uma voz veio do céu. E essa voz dizia: esse é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Veio uma pomba, né? Veio o Espírito Santo sobre ele e junto com o Espírito Santo veio a voz dizendo: esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Em outra tradução diz: a quem eu tenho prazer. E por que Deus, o Pai, estava dizendo que tinha prazer em Jesus ter sido batizado ali por João Batista? Porque estava obedecendo. Você quer ver Deus ter prazer, um pai ter prazer com um filho? Filho, obedeça o Pai. Obedeça o Pai Celestial também. O Pai, Ele tem prazer. Logo, logo vem a voz dizendo: esse é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Que prazer maravilhoso. E hoje você, para entregar a vida para Jesus, deixa eu ver, para se batizar, não é a hora ainda. Tem que estar preparado. E Deus está dizendo para você assim, aqui: sai de Ur dos Caldeus, se muda. Sai desse lugar que você está. Sai dessa situação. Pelo amor de Deus, eu não estou falando para você se mudar de casa. Se for o caso, então se mude. Eu estou falando da condição que você está hoje. Chega. Entendeu?
Tem que bater uma revolta dentro de você aí e dizer assim: essa não é a vida que eu vou terminar os meus dias. Eu quero algo novo para mim, eu quero algo novo para minha casa. Pastor, e se eu entender e colocar isso no meu coração e Deus me der a direção, entregar minha vida para Jesus, quando eu sair na porta ali, a minha vida como um estalar de dedo vai estar mudada? Não. Mas amanhã vai estar melhor. Semana que vem, melhor ainda. E daqui a um mês, muito melhor. Pastor, e as guerras da vida? O Senhor vai estar contigo. E pode cair 11 mil ao teu redor e você não vai ser atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou sofrer dano algum. Nada vai me parar. Entende? Porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor. É o Senhor que me fortalece. É Ele que caminha comigo. Amém? Tá gostosinho? Aleluia. Tá gostosinho, né? Ele está aqui essa noite. Ele está aqui. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. E morreu enquanto ainda estava em Harã. Capítulo 12, verso 1. Só vou ler e vou finalizar. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, a sua casa. Sai do meio dos teus parentes, da tua parentela, da tua família, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Quando o pai de Abraão morre, aquilo que era para o pai de Abraão viver, ele não viveu, porque ele parou no meio do caminho. E agora Deus entrega para Abraão. E aí, pastor, Abraão vai seguir conforme Deus havia orientado. Abraão sai do meio da parentela, da casa, o pai morto, e ele vai em direção aonde Deus havia dito para ele. Não o local exato, que Deus só vai mostrar no meio do caminho, mas ele sai de casa obedecendo a Deus. Aqui, Abraão, esse é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Por quê, pastor? Porque Abraão obedeceu e o pai tem prazer em quem obedece. Você lembra lá do Zaqueu? Quando chegou, Zaqueu chama Jesus para ir para a casa dele, que ele sobe na árvore, lembra? Jesus, desce depressa, que hoje me convém estar na tua casa, Zaqueu. Zaqueu era um publicano, roubava as pessoas, cobrando preço alto de imposto naquela época. E aí ele desce da árvore correndo, e aí Jesus vai para a casa dele, de Zaqueu. Quando chega lá, Zaqueu diz: Senhor, eu roubei as pessoas, eu cobrei cobranças indevidas, eu me arrependo. E se preciso for, Senhor, eu devolvo para essas pessoas 4 vezes mais do que eu roubei. E quando ele diz isso para Jesus, Jesus diz assim: ó, houve salvação nessa casa hoje. Aqui tem um filho de Abraão. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Porque quem decide obedecer é como Abraão. Obediente como Abraão. Amém? Quem entende isso aí, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, quando nós oramos como? Muitas vezes, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou de Israel. Deus de Abraão. Amém? Quem entendeu, diga.